A graça e a paz, queridos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui novamente no meu canal do YouTube, Instagram e Facebook para divulgar a palavra de Deus, para trazer algo precioso dos céus, que é a palavra de Deus para os ouvidos, para todos nós aqui na terra. Hoje o assunto que eu vou falar é um assunto meio polêmico, um pouco polêmico. E a minha vontade era que esse vídeo chegasse aos grandões, que seria bom eles ver, ouvir, assistir esse vídeo. Mas não sei se vai chegar, mas aos ouvidos que chegar, eu quero te pedir que analisa bem, considera bem cada palavra que for falada aqui, para você, se você tiver o costume de fazer esse tipo de coisa que vai ser falado aqui, você mudar, fazer uma conversão, convergir o seu caminho nesse sentido, para que você seja muito, muito, muito abençoado. Amém? Então, eu quero falar sobre difamação, mas antes eu quero ler aqui no Salmos 15, versículo de 1 ao 3, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. E o assunto, o tema: o que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aleluia, glória a Deus, é glória a Deus mesmo. Porque já faz alguns meses que eu estou analisando as coisas que a gente assiste, que a gente vê nas redes sociais. E aqui, irmãos e irmãs, é bem assustador o comportamento de alguns líderes, pessoas grandes no meio do corpo de Cristo, pastores. Eu tenho visto pessoas difamar e eu ouço pessoas comentar: olha, o fulano de tal, né, um líder X, lá nas redes sociais dele, ele está falando do outro líder, do outro pastor fulano de tal. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, porque todos nós, seja líder, seja ovelha, né? Seja não líder, nós fomos chamados para edificar o corpo de Cristo, trazer edificação para a igreja de Deus, trazer mensagem que faz a fé do outros aumentar, trazer mensagem que estimula as pessoas a querer congregar, a querer estar no meio do povo de Deus. Trazer mensagem que não enfraquece aquele crente que está fraco. Muito pelo contrário, mas que fortalece. Mas se eu for para minha rede social, falar mal do ministério tal, criticar o cantor gospel tal, criticar o pastor tal, criticar a missionária X, que edificação, que bem é esse que eu vou estar fazendo para o corpo de Cristo? Nenhum bem. E eu imagino que o coração de Deus dói muito quando ele vê um pastor indo para sua rede social, falar mal do outro pastor, criticar o outro pastor, criticar o cantor tal. E aí o que acontece? Ele faz a crítica lá, põe o vídeo dele lá fazendo aquela crítica. As ovelhas vão lá nos comentários e cada uma comenta o que quer. Tem os que comentam contra a fala daquela pessoa e tem os que comentam a favor. Aí eu te pergunto, tá edificando o corpo de Cristo? Tá promovendo fé no meio da igreja? Se você faz isso, eu te falo uma coisa: nem Deus hoje não julga ninguém. Deus hoje, ele está no lugar de pai, de soberano. Nem Deus está no lugar de juiz hoje. Ele sim vai julgar, mas nem Deus hoje não assenta nesse lugar de julgar.
E aí você e eu julgar o pastor porque ele resolveu fazer assim, assim, no culto, estimular a fé da igreja assim, essa para. Isso não é dever meu e seu fazer isso. Em Mateus 7:1, Jesus diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, deixa eu abrir aqui para eu ler do jeito que Jesus falou. Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, quando eu julgo, eu vou ser julgado por outras pessoas. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Quem sou eu para chegar nas redes sociais e falar que o pastor fulano de tal está fazendo errado, que isso não é assim, que não pode ser assim? Quem sou eu? E os erros que eu tenho? Eu estou apontando meus erros para eu ir apontar o erro dos outros? Nós temos que ter muito cuidado. No Salmo 58, versículo 11, diz: há um Deus que julga na terra. Então, para que você, pastor, vai na sua rede social criticar o outro pastor e aí desemboca aquela série de comentários lá? Quantas pessoas que já estão com a fé enfraquecida e por causa de uma crítica sua, um julgamento seu, elas enfraquecem mais ainda e elas até se desviam e não vai congregar mais? Eu conheço pessoas que estão assim, não estão congregando mais, porque ouviu tanta crítica, foi tanto apontamento de erros de outros pastores, e muitas vezes nem foram erros. Ano passado aconteceu um fato, um pastor, não vou citar o nome dele, porque eu não tenho direito de fazer isso, mas eu vou citar o ato que ele fez. Ele fez um ato aplausível. Ele pegou a bandeira do Brasil, quando ele foi para Israel, na caravana dele para Israel, ele pegou a bandeira do Brasil e num ato profético, ele mergulhou aquela bandeira nas águas, porque a fé dele levou ele a fazer aquilo em busca de bênção, do cuidado de Deus sobre o Brasil. E aí um outro pastor, que eu também não preciso citar o nome, mas esse outro eu nem sei o nome também, ele foi nas redes sociais dele criticar o pastor que mergulhou a bandeira no Rio Jordão. Eu te pergunto, que condição e que ordenança de Deus um pastor tem para ir numa rede social criticar o ato profético, a obra que o outro está fazendo, movido por fé? E aí eu te falo, ovelha que vai lá embaixo, que primeiro que ficou assistindo essas críticas, esses julgamentos, essas condenações, e vai lá embaixo e faz e faz crítica, aplaude e faz crítica ao outro. O juízo de Deus vem sobre aquele que fez o julgamento e vem sobre você que concordou com ele, que aplaudiu ele. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, não julgue, porque com a mesma medida que você e eu julgar, nós seremos julgados. Com o mesmo critério, nós seremos julgados. Em Eclesiastes 12:14, diz assim: porque Deus há de trazer juízo. Porque Deus há de trazer o juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se a igreja tal, a igreja X, tá pregando o evangelho e ela acha, eles têm por entendimento na fé deles de distribuir água, de mandar levar o lencinho, de mandar levar roupa. Se tá pregando assim assado, a igreja Y não tem direito de criticar a igreja X. O pastor Y não tem direito diante de Deus de criticar o pastor X. Eu não tenho direito de vir nas redes sociais e criticar, falar mal de pastor de igreja nenhuma. Nenhum de nós temos. Deus nos chamou para ser ovelhas. Deus nos chamou para propagar o evangelho do reino dos céus. Deus nos chamou para trazer vida
e não trazer discórdia, e não trazer difamação. Nós não temos esse direito diante de Deus de ir nas redes sociais e criticar ninguém. Deus é pai. Imagina você que é pai. E você é pai de 5 filhos ou mãe de 5 filhos. Ou de 2 ou de 3 filhos, não importa. E você vê um filho seu difamando o irmão dele numa rede social. Eu acredito que você vai chorar, vai sofrer muito com isso. Então, imagina o coração de Deus vendo essas redes sociais. Deus não precisa de um celular, de um notebook, de um computador para ver as redes sociais. Ele não precisa. Nós precisamos, ele não precisa não. Do trono dele, ele vê tudo, e ele sonda tudo, e ele conhece tudo. Você imagina Deus vendo nessas redes sociais que nós temos, um pastor criticando o outro, um pastor debochando do outro, uma missionária rebatendo o trabalho que uma igreja X está fazendo. Você imagina eu na rede social criticando o pastor da igreja tal, a missionária da igreja tal, a minha irmã, até mesmo da igreja que eu congrego. Imagina como fica o coração de Deus como pai, vendo os filhos nessa divisão toda. Isso é divisão, isso é maledicência, isso é contenda. E Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. É Ele que vai trazer o juízo, não sou eu e nem você. Sobre todas as obras, até mesmo as que estão escondidas. Aquele pecado escondido, aquele desvio de dinheiro caladinho, lá na tesouraria da igreja, lá no financeiro da igreja, aquele adultério escondido que ninguém está vendo. Deus vai trazer tudo isso à luz, mas é Deus, não sou eu e nem você. Em Mateus 18, Jesus fala que quando eu sei que o meu irmão ou minha irmã está em um determinado pecado, cabe a mim ir diante dele e chamá-lo e conversar com ele em amor, para tirar aquele irmão daquele pecado. Se aquele irmão ou aquela irmã me ouvir, eu ganhei aquele irmão. Mas não é ir na rede social, nas redes sociais, expor a situação, criticar o pastor porque ele acrescentou algum nome na igreja, ou porque ele tirou o nome X da igreja e colocou outro nome. Vamos parar. Como é que nós queremos que o Brasil tenha um governo justo, honesto, se nós somos divididos? Como que Deus vai nos ouvir a oração dessa igreja dividida? O clamor dessa igreja dividida? Essa igreja que um critica o outro, um quer derrubar o outro, um quer mostrar que o outro está errado e que ele está certo. Que clamor que Deus vai ouvir dessa igreja? Que clamor? O próprio Jesus falou que uma casa dividida, ela não subsistirá. Então está na hora da igreja ser uma, como Jesus e o Pai são um. Mas a igreja dividida, um criticando o outro, principalmente nas redes sociais. Que Deus venha trazer luz, que Deus venha perdoar essas pessoas que estão sendo imprudentes em fazer isso. Que Deus venha perdoar, em nome de Jesus. Né? Lá no versículo 3 do Salmo 15 fala que só vai permanecer na presença de Deus quando ele fala: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Ou seja, quem, Senhor, continuará permanente na tua presença? Quem ficará na tua presença? E no versículo 3 falou que não difama com a sua língua. Então vamos nos arrepender. Vamos fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra que Deus me chamou a fazer, sem ficar olhando para criticar a obra do outro, porque cada um vai dar conta a Deus. E no dia do Senhor, a obra que é palha vai ser queimada, a obra que é ouro vai ser purificada. Então não cabe a mim e a você ficar criticando a obra dos nossos irmãos em redes sociais. Eu fico por aqui, que Deus abençoe. E se você vai nas redes sociais para fazer comentários, ficar criticando, difamando pessoas que estão fazendo a obra de Deus, cuidado, viu? Porque elas estão fazendo a obra de Deus e você está fazendo o quê? Amém? Que Deus nos abençoe, te fortaleça
E que Deus abençoe que esse vídeo ganhe muita divulgação para que muitas pessoas venham acordar, parar para pensar nisso tudo que eu falei. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.